Estamos abertos para ouvir as tuas instruções. Estamos abertos para receber de ti, que é manso e humilde de coração. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E a tua palavra é o poder libertador, transformador, restaurador. Muito obrigado, Pai. Te damos graças em nome de Jesus. Aleluia. Você pode sentar. Obrigado, grupo de louvor. Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vocês estão bem? Glória a Deus. Sei que hoje nós temos desfalque de algumas pessoas, né, que estão, alguns estavam fazendo o Enem, outros estavam trabalhando no Enem. Teremos ainda na outra semana, né, alguns ligaram para mim, comunicando que estão envolvidos, né, direto ou indiretamente, mas eu sei que o Senhor também está com a sua mão protetora sobre a vida de cada um deles, amém? Mas você está aqui, você vai receber do Senhor. Se você chegou, aproveite, amém? Eu sei que muitos já também estão nos acompanhando através do nosso canal, ou vão acompanhar também posteriormente, inclusive esses que estão fazendo o Enem, ou concluíram, né? Mas não deu tempo de estar conosco. Mas eu sei que o Senhor tem uma palavra para trazer para nós nessa noite, irmãos, porque às vezes a gente fica diante das coisas que acontecem, que surgem na nossa caminhada, coisas que nós recebemos como palavras que vieram realmente do Senhor, mas que por um motivo ou outro ainda não se concretizaram. Alguns começam a naufragar na fé, a desistir mesmo, a sucumbir, às vezes se decepcionam com pessoas, com liderança, com parentes ou coisas afins, e muitas vezes por não estarem contemplando os feitos do Senhor diante de tudo aquilo que Ele já compartilhou, às vezes ficam questionando. E a gente precisa sempre, irmãos, estar buscando na palavra a verdade para essas coisas. Porque enquanto algo não acontece, enquanto algo não se manifesta, isso não significa que Deus não está trabalhando ao nosso favor. Amém? A palavra de Deus diz que tudo quanto, pois, que em oração a gente pedir, a gente precisa crer que já recebeu. E assim será conosco. Então esse tempo de assim será conosco, irmãos, talvez seja um dia, talvez seja um mês, talvez seja um ano, talvez sejam 20 anos, mas eu quero te dizer, vai acontecer, porque Ele é fiel para cumprir o que prometeu, amém? Se você for olhar por toda a palavra de Deus, se a gente for falar de tantos personagens, nós vamos ver, irmãos, alguns deles que eles esperaram e aquilo que Deus prometeu a eles, esperaram com paciência o cumprimento da promessa. Não foi num dia, não foram em 2 dias, mas teve deles que foi mais de 100 anos. Mas ele não arredou o pé, ele não largou da palavra, ele permaneceu firme. Às vezes nós somos muito rápidos em esquecer daquilo que o Senhor prometeu. Eu sei, irmãos, eu tenho palavras que o Senhor prometeu quando eu estava fazendo o REMA em 2001. Eu tenho palavras no culto, por exemplo, de imposição de mãos, em 2002, da Escola de Ministros, que algumas delas se concretizaram, outras ainda não. Isso não significa que não vai acontecer. E eu preciso esperar com paciência aquilo que vai se concretizar. Porque vai. Porque eu creio no Deus em que eu sirvo. E se Ele prometeu, Ele há de cumprir. Amém? Mas a gente precisa tirar a nossa atenção das coisas do dia a dia, tirar a nossa atenção daqueles incrédulos que muitas vezes batem na nossa porta, que a gente nem pede para falar conosco, mas nos procuram e começam a lançar incredulidades, começam a lançar murmurações, reclamações, e se a gente se aperceber, a gente entra também nessa mesma seara. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Hoje eu não consegui ouvir toda a ministração
de Heathcliff pela manhã, mas em um dado momento ele falou mais ou menos algo sobre essa questão da associação. Que você precisa ser criterioso, irmãos, porque às vezes você se associa com pessoas que não estão no mesmo nível de fé que você, e algumas delas não estão, o problema não estão nem andando em fé, estão andando em reclamação o tempo todo, todo o tempo. E você começa a entrar naquilo dali, e você, quando menos espera, você também está falando do mesmo jeito que aquela pessoa está falando. E eu digo, isso emperra o agir de Deus na nossa vida. Amém? Isso é como que você está andando no veículo e de repente você puxa o freio de mão. Ele não vai parar instantaneamente, mas ele vai dar uma brecada. E vai chegar o tempo de parar. E às vezes na nossa vida espiritual tem coisas que podem acontecer desse jeito. Então eu quero externar para você alguma coisa que está na palavra. A gente podia, como eu falei, falar de tantos personagens, né? Mas tem um que me marca da forma como Deus falou, porque Deus, ele quis se mostrar mesmo como o Deus do impossível para um casal, que eu e você conhecemos muito, né? Pelo menos pela história da Bíblia, que é Abraão e Sara. Amém? E eu quero ler algumas coisas para você, para fundamentar aquilo que Deus mandou eu lhe comunicar nessa noite. A estabelecer no teu coração, para que isso fique como uma âncora no teu coração, que a partir de hoje, irmãos, tudo aquilo que você teve como promessa de Deus, pode ter sido há 30 anos atrás, você não pode largar a mão, porque vai se cumprir. Então eu quero que você acompanhe comigo essa leitura. Nós vamos ler um pouco da Bíblia para a gente ter realmente embasamento, e talvez em algum momento eu venha a parar, mas eu quero que você entenda as pérolas dentro desse contexto que eu quero compartilhar com você, que muitos sabem da história, muitos já leram muito disso, muitos já até pregaram sobre isso, mas muitos não estão vivendo aquilo que está na palavra. E não adianta de nada nós sabermos se isso não está acontecendo na nossa vida. É até pior, irmãos. O problema não está em saber. O problema está em saber e não agir como tal. A partir do momento que a gente sabe, porque o conhecimento traz libertação, e a sabedoria é saber usar o conhecimento adquirido. Aí você pode dizer, mas eu não tenho sabedoria. Aí Tiago diz, peça. Quem não tem, peça que Deus dá. Agora, peça com fé. Em nada duvidando. Diga, em nada duvidando. Do jeito que tudo é tudo, nada é nada. Então, dúvida tem que ser riscada do seu vocabulário. Dúvida não te pertence mais. O que te pertence é fé. Quem anda em fé, é impossível andar em dúvida. Deus não é um Deus de dúvida, Deus é um Deus de fé. E a Bíblia diz que nós devemos ter o mesmo tipo de fé que Deus teve. E a fé que Deus tem é aquela que crê com o seu coração e fala com sua boca. E fica estabelecido que quando ele crê com o coração e fala com a boca, irmãos, há de acontecer. Do jeito que foi falado. Agora Deus é tão bom que na sua palavra Ele diz que Ele ainda é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente além de tudo quanto você pede ou pensa. Então é além daquilo que sai da sua boca. Por isso que você precisa ficar com a palavra. Por isso que você precisa vir para lugares como esse, em determinados momentos da sua vida, para você fazer um pit stop. Amém? Para você reabastecer a sua vida espiritual. E a vida espiritual só é reabastecida através da palavra do Senhor. Amém? Então vá lá em Gênesis no capítulo 17. Aleluia. Gênesis 17, versículo 1. Eu tinha tantas coisas para ministrar nessa noite, irmãos. Eu e Luciana, a gente conversando ao longo desses dias, e eu compartilhei algumas coisas com ela. Luciana estava pensando em ministrar sobre isso. Luciana estava pensando em ministrar sobre aquilo. E ela disse, não ministre isso. Eu digo, mas Luciana, não, é porque isso aqui tu já falou. Eu digo, mas eu tenho que falar daquilo que eu conheço. E até agora, eu acho que diz 4h30 para 5 horas da tarde, tinha uma outra coisa
mas eu tive que buscar do Senhor para a gente trazer isso aqui bem fresquinho, porque Ele quer fazer com que a gente saia daqui com a garantia de que tudo o que Ele falou, e deixa eu te dizer, não é só para Abraão, nem para qualquer outro personagem não, é para você. O que Ele falou para você vai se cumprir. Diga, é para mim. Aleluia. Então a Bíblia diz no verso 1: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Eu gosto disso, irmãos. Eu gosto disso, quando Deus diz, quando eu vou fazer uma aliança com você, e eu vou multiplicar a sua vida em todas as áreas, de forma extraordinária. Sabe o que é extraordinário? Fora do ordinário. Se Ele dissesse que ia multiplicar, já estava bom demais, irmãos. Que multiplicar já é um negócio grande, mas Ele multiplica de forma extraordinária. Verso 3: prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Verso 6: far-te-ei fecundo extraordinariamente. Irmãos, ele estava falando com um homem de 99 anos. Ele nem coisava mais com a mulher. Porque Deus, Ele gosta de fazer desafios mesmo. Ele pega aquilo que não pode, para confundir o que pode. Deus não precisa de você para operar o milagre na sua vida. Eita glória. Aleluia. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Eu estou vendo um bocado de rei que veio de Abraão. Deus estava falando contigo. Ei, Ele estava já expressando o que Ele tinha no seu coração, para a minha vida e para a tua vida. Abraão, de ti, porque você, eu não sei se você lembra, mas você já foi abençoado com as bênçãos de Abraão. Ele estava falando de você, porque Jesus não é rei de plebeus, Jesus é rei dos reis. Aí ele diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti. Verso 8. Não, verso 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Verso 8. Dar-te-ei e à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Gênesis 17, verso 15. Disse também Deus a Abraão, já não é mais Abrão, agora é Abraão. Deus tinha falado com Abraão, mudou o nome dele para Abraão, para que ele começasse a entender o propósito que Deus tinha para a vida dele. E quando alguém chamava ele de Abraão, todas as vezes Abraão lembrava da promessa que Deus fez para ele. Você precisa se lembrar das promessas que Deus deu para você. Se você não consegue ter ainda uma mente tão fértil de lembrar de forma bem concisa de tudo que Deus já falou no seu coração, escreva. Escreva a visão. Escreva e leia todo dia. Hein, Léo? Leonardo escreveu. Está escrito. Eu acredito. Meu Deus falou. Escreva.
Se paira alguma dúvida, escreva, coloque lá no papel, ou digite no seu smartphone. Você não olha todo dia o WhatsApp? Você não vai todo dia lá no Instagram? Vá lá no local de notas e escreva o que Deus está falando para você, o que Deus falou contigo. Conversa com Ele nesse sentido. Lembra Ele. Vamos lá. Então ele disse a Abraão: a Saraí, tua mulher, já não lhe chamarás Saraí, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. E disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Sabe que num momento como eu estou ministrando aqui para você, alguns até dizem assim: mas pastor, o relatório que eu recebi diz que não tem como. Sabe, foi isso que Abraão quis dizer. Ou pensou, a Bíblia diz que ele pensou consigo mesmo. Há um homem de 100 anos, há uma mulher de 90 e ainda estéril. Às vezes, irmãos, a gente recebe uma palavra do Senhor que de fato, naturalmente falando, aos nossos olhos mesmo, realmente é impossível. Mas sabe, é melhor a gente ficar com o relatório de Deus do que com o relatório da gente, dos médicos ou de quem quer que seja. Não tem jeito não, a situação eu pensei que era uma coisa, mas as coisas mudaram, possa ser que eu me prejudique. Se você disser isso, vai acontecer dessa forma. Mas a Bíblia diz que 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não é atingido. Pode dar o que der, irmãos. No Brasil pode dar o que der. Nós estamos com aquele que é maior e que pode todas as coisas. Crente nunca perde, irmãos. Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Olha mesmo, o homem natural. Sabe que Abraão, ele está tipificando eu e você muitas vezes, querendo conjecturar com Deus aquilo que Deus está falando. É como se Deus tivesse sintonizado na FM e a gente falando, ouvindo na AM. Porque Abraão, nesse tempo que Deus tratou com ele, já tinha gerado Ismael. Porque a atitude de Abraão e de Sara foi querer ajudar a Deus. Quando Deus declarou que eles dois iam gerar um filho, na cabeça deles, como eles não tinham condições, e eles tinham lá as servas, e na época era prática, era normal, era comum que aquilo acontecesse, Sara não pensou duas vezes, falou com Abraão, ele aceitou, e se deitou com Agar, e Agar gerou Ismael. Irmãos, por causa de uma atitude insana, impensada e natural, até hoje pessoas sofrem. Olha a consequência de um erro, irmãos, de você não escutar a voz de Deus e não cumprir aquilo que Ele falou. Aconteceu com eles e até hoje tem problemas sérios na Arábia, em Israel, povos que vivem brigando e ainda dizem que é guerra santa. Nenhuma guerra é santa, irmãos. Porque onde tem guerra não tem vontade de Deus perfeita naquele lugar. Então a Bíblia fala, verso 19, Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Veja, foi Deus que mandou Abraão colocar o nome de Isaque. Sabe o que é Isaque? Sorriso, alegria. Porque quando a promessa de Deus se manifesta, tem que ter alegria. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Verso 20. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Esse povo até hoje é próspero, irmãos.
terra seca, terra dura, terra complicada, mas rica. Porque foi Deus que falou, e quando Deus fala, Ele cumpre o que fala. Ele disse, gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Verso 21. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaac, o qual Sara te dará à luz, nesse mesmo tempo, daqui a 1 ano. Verso 22. E fim dessa fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Olha que coisa tremenda, irmãos. Deus veio ter com Abraão e ele contou detalhadamente. Talvez você deva estar pensando, oh meu Deus, se ele fizesse isso comigo, eu ia acreditar. Porque Deus falou com Abraão, tete a tete. Comigo ele não fala. Fala, irmão. É só você abrir a Bíblia. Abra a Bíblia e ele vai estar falando com você. Senhor, me dá uma palavra, abra a Bíblia. Aleluia. Agora vá lá em Gênesis 18. Vamos formalizar aqui, ou fechar tudo aquilo que Deus prometeu e como aconteceu. Gênesis 18, verso 9. Aquela visita dos anjos do Senhor àquele casal mais uma vez, que diz assim, então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Verso 12. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Olha a incredulidade. Às vezes, irmãos, nós estamos agindo da mesma forma que Sara. Às vezes eu até brinco com alguns. Lá em casa mesmo eu tiro onda com Thalita. Disse, é a risada de Sara, é? Existe a risada da incredulidade, irmãos. Sabe aquele sorriso amarelo? Que você fala uma coisa e a pessoa, ela demonstra com a sua atitude que não, aquilo dali não cola, não está acreditando. Foi o que aconteceu com Sara, dentro dela. Ela disse, a pessoa, os anjos falando coisas sobrenaturais, Sara atrás da porta. Olha a incredulidade, atrás da porta. Fica logo escondida. Comigo. Coitado do velho, está andando, ele anda arrastando, engomando. O velho já estava andando, engomando. Ia coisar com ela? Não ia. Era o natural operando, irmãos. E eu digo, todos os dias a gente enfrenta isso na nossa vida. Todos os dias. Um bom termômetro é quando a gente vai num médico. E muitas vezes a gente recebe um relatório que não era aquele que a gente esperava. E é interessante que a gente fica com a certeza, a convicção, e toma posse daquilo que foi relatado. E a pessoa pode até dizer, mas eu tomei posse, não é porque eu quis tomar posse, é porque eu estou sentindo. A dor está no meu corpo. Eu estou sentindo, é verdade o que ele está dizendo, porque eu estou sentindo no meu corpo. E é verdade mesmo. Mas não é uma verdade absoluta. Por quê? Porque a Bíblia diz que você não vive pelo que sente. A Bíblia diz que você vive por fé. O relatório diz isso. A fé não nega os fatos. É um monte que está ali. Mas a promessa para você, que não é mais promessa, agora é um fato.
A Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus você já foi curada. Você já foi curado. Então você toma aquilo, você faz tudo o que é necessário ser feito, sem problema nenhum, não tem nada de errado você fazer isso. Agora, o que está errado é você começar a ter incredulidade e não tomar posse da verdade absoluta que é cura no seu corpo físico. Vou fazer o que o médico mandou fazer, mas eu também vou fazer o que o método dos médicos me mandou fazer. E o método dos médicos diz que eu devo atentar para a sua palavra dia após dia, meditando nela de dia e de noite, para fazer segundo tudo quanto nela está escrito. E então eu farei prosperar a minha vida, inclusive na minha saúde. Então é uma luta do natural com o espiritual, é uma luta da carne com o espírito. E eu digo, irmãos, essa luta que nós travamos com nós mesmos, vamos travar até a vinda de Cristo, ou quando partirmos para a glória. Mas a gente precisa entender que ou a gente que já vive no espírito decide andar no espírito, ou a gente decide andar na carne. Andar na carne é andar na incredulidade. Andar na carne, irmãos, não está ligado só com o adultério, com prostituição. Porque às vezes parece que a gente está colocando coisas como essa como os patamares do pecado. Mas o maior pecado não é praticar isso, isso é a consequência do pecado. O maior pecado é a gente desacreditar da palavra de Deus. Porque uma vez que a gente desacredita da palavra, irmãos, nós não vamos andar segundo aquilo que Deus fala. Nós vamos andar segundo os nossos sentidos, segundo os relatórios naturais, segundo a bolsa. O dólar aumentou, o dólar diminuiu. Aí o teu humor vai nisso. Teu humor está ligado diretamente às coisas naturais. O seu humor tem que estar ligado àquilo que a palavra de Deus fala. E tomar posse, rapaz, Deus falou, Deus prometeu, Deus disse, porque se foi Ele, vai acontecer. Às vezes, irmãos, o problema é que não é Ele que tem falado em algumas áreas da nossa vida. E a gente precisa colocar isso em pratos limpos. Agora, se tem coisas que já estão estabelecidas na palavra, não é se Deus quiser. Eu vou ficar curado se Deus quiser. Não, Ele já quer. Ele, na verdade, já quis. Ele tomou sobre si as suas dores e enfermidades. Então tem o relatório, tem os sintomas, tem a medicação, faça tudo isso, perfeito, não há problema nenhum, irmãos. Mas se você morra crendo que Deus, Ele já lhe deu, já lhe garantiu que você é curado. Porque independente, irmãos, de acontecer ou não acontecer, a palavra continua sendo a verdade. John Wesley, ele disse que pode 1000 testemunhos, ele dizia, pode 1000 testemunhos positivos de que a palavra cumpriu, pode 1000 testemunhos negativos. Ele disse, eu fico com o que a palavra fala. Não vou me mover. Testemunho, irmãos, edifica. Mas é a palavra que liberta. Porque o testemunho muitas vezes é porque Deus, na verdade eu acho que é porque Deus ele gosta mais de fulano de tal. É porque cicrano vive orando, eu acho que é por causa disso. Irmãos, isso aí seria mérito. Deus não age, não é por mérito, é pela graça. Deus não lhe ama mais porque você está orando mais. Deus não lhe ama mais porque você está lendo a palavra mais. Deus lhe amou quando você não valia nada. Você entende isso? Agora, nós, quando fazemos a nossa parte, aí é diferente. Porque, irmãos, Deus não muda. A gente orando, a gente não orando. A gente jejuando, a gente não jejuando. A gente vindo para a nossa imersão de sábado ou não vindo. Deus continua sendo Deus. Antes, durante e depois. Agora, a gente vai ter diferença. Amém? Vai ter diferença aqueles que se expõem ao que Deus quer. É diferente. Porque somos nós que vamos usufruir. Tem pessoas que ainda hoje querem dizer que quem não, por exemplo, quem não devolve o dízimo é amaldiçoado. É mentira, irmãos. Se você tem ouvido isso no verbo da vida, você não vai ouvir. E se ouvir, como pastor, eu tenho que corrigir quem está falando.
Porque Deus não vai desfazer aquilo que Ele já fez. Aí você pode dizer, mas pastor, mas lá em Malaquias diz, com maldição sois amaldiçoados, porque você rouba o dízimo. Sim, mas ali era no Antigo Testamento, ali não era nova criatura. Agora, o fato de você não entregar, mesmo sendo abençoado, você não vai usufruir daquilo que é dele, para a sua vida. Então você perde, mas amaldiçoado você não é. Você é abençoado com todas as bênçãos. Agora, olha que coisa mais complicada. Eu sou abençoado, mas eu não usufruo das bênçãos. Por opção minha. Por atitude minha, não de Deus. Mas a Bíblia diz que se fizermos a nossa parte, as janelas dos céus são abertas. E Deus derrama bênçãos sem medidas. Lembra, janela só tem ferrolho por dentro. Já parou para pensar sobre isso? Só quem consegue abrir essa janela é Deus, irmão. Mas essa janela só é aberta se você fizer a sua atitude certa. Então Deus tratou com Abraão, Deus tratou com Sara. Na caminhada, na conversa, houve incredulidade mesmo. Mas Deus continuou com a sua palavra. Eles mudaram o comportamento. E eu digo, irmãos, na nossa caminhada, pode acontecer, nós somos falhos. Nós estamos num processo. Então pode acontecer que nesse processo da nossa vida, em um dado momento, porque a coisa ainda não aconteceu, porque algo ainda não se firmou, a gente pode titubear. Mas Deus está nos trazendo para um prumo nessa noite. Que é possível a gente continuar crendo, a gente continuar acreditando. E eu digo, irmãos, existem coisas que Deus prometeu, que se você alinhar a sua vida com aquilo que Ele prometeu, essa semana mesmo algo pode acontecer. Eu vou mais além. Hoje mesmo, quando você chegar em casa, pode receber uma notícia. Porque Deus é poderoso, irmãos. Aí olha o que disse, verso 13, disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara? Dizendo, será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Verso 14, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Pergunte para o seu vizinho, para o Senhor, há alguma coisa difícil? Não, difícil pode haver, mas demasiadamente, até a palavra é grande. É como, te abençoarei extraordinariamente. É tudo grande do Senhor, é tudo grande. Demasiadamente. Será que existe alguma coisa difícil para Deus? Aquele que coloca tudo na palma da sua mão. O Hertão é que gosta de falar da grandiosidade de Deus. Deus é grandão. Ele quando começa a dizer das coisas que, né, do universo, de tudo. Na palma da mão. Os oceanos, ele na palma da mão. Ele não pode resolver esse pepino. Que pepino grande é esse que você tem na sua vida, que Deus não pode resolver? O Criador de todas as coisas. Eu fico pensando, se Adão tivesse vivo, ele ainda estava botando nome em animal. Irmão, tem animal que o homem não viu ainda. Que Deus é esse, irmãos? Eu não sei se você já ouviu falar alguma coisa sobre a questão dos planetas, do alinhamento dos planetas. Irmão, tem um planeta que se ele distar um passo, a Terra é destruída. Porque ele dista de uma distância que ele sai, por causa da distância entre o planeta e a Terra, aquilo vai aumentando, então toma um grau muito grande. E esse planeta muito grande, ele recebe toda a pancada, para que eu e você não receba problema nenhum.
Você nunca chegou na praia, olhou e viu o sol e disse, rapaz, deve ter uma corda, é porque ela é transparente, para segurar o sol naquele lugar. Não, sabe quem segura? A palavra. Se Deus lançou uma palavra e a palavra segura o sol, segura a lua, segura esse planeta que nos protege e a terra fica intacta, será que Deus não pode te proteger? Será que você é tão ruim que Deus não pode fazer? Não é não, irmão. Meu Deus. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Aí ele disse, daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Olha a incredulidade. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. De Deus não se zomba. Não adianta. Irmãos, a gente pode enganar até a gente mesmo. Mas a Deus não tem como enganar. Então não é melhor a gente se abrir com Ele e dizer, Senhor, realmente, não acredito não. Não acredito que isso vai acontecer não. Minha cura? Não, pastor. Estou sentindo muita coisa, está aí. Senhor, estou desse jeito. Ele vai tratar contigo. Porque fé, você não pode confundir fé com presunção. Presunção é você estar dizendo uma coisa que você mesmo sabe, que você não está acreditando naquilo. Mas uma vez que Deus falou e você diz, Senhor, a tua palavra diz. Irmãos, quando você diz a tua palavra diz, você está dizendo a Ele. Sabe o que é que você está fazendo? Você está colocando Deus no canto da parede. Esse Deus que bota tudo na palma da sua mão. Você está colocando Ele no canto da parede dizendo, foi o Senhor que disse. Aí sabe o que é que ele vai dizer? É verdade. Se eu disse, está feito. Vamos continuar. Gênesis 21. Verso 1 diz assim, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera. E o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Mesmo que no momento da conversa, no início de toda a palavra que Deus deu a eles, Abraão foi e questionou o Senhor. Sara foi e ficou em incredulidade. Mas Deus não arredou o pé, permaneceu com a palavra garantida, determinando o que ia acontecer. Por quê? Porque Deus é um Deus de promessa. Deus prometeu, irmãos, e eu digo, não foi só pensando em Abraão, mas Ele já estava pensando em mim e em você. Essa descendência, né, nós hoje que estamos aqui, as gerações ainda vindouras, antes da vinda de Jesus, irmãos, todos nós já fomos computados pelo Senhor, quando Deus deu essa promessa a Abraão. Abraão, eu te engrandecerei, eu te multiplicarei de forma extraordinária. A você e aquele povo lá de Natal, do Verbo da Vida. E você precisa se ver nisso, irmãos. Por quê? Porque talvez talvez o seu problema não seja o problema que Abraão e Sara estavam enfrentando, no que diz respeito à questão de idade cronológica. Talvez a sua situação seja outra, mas o Deus é o mesmo. O Deus que trouxe a solução para Abraão e Sara, Ele também tem uma solução para mim e para você, irmãos. E Ele é fiel para cumprir cabalmente aquilo que nos prometeu. Agora abra lá em 2 de Pedro, capítulo 3, para a gente ver lá no Novo Testamento algumas palavras que vai lhe sacudir nessa noite. Aleluia. Diz assim a Bíblia, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Diga, eu não posso me esquecer. Que para o Senhor um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada.
Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Sabe o que é isso? Ao arrependimento da incredulidade. E de crer, rapaz, se Deus prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia. Vai acontecer na minha vida. Aí você começa a se alimentar disso. Você começa a dizer, peraí, não, o Senhor não vai retardar a promessa dEle para mim. Vai acontecer, e vai acontecer como Ele falou. E você começa a gerar expectativa, de repente, vai acontecer. Às vezes eu conversando com o Marcelo, às vezes aqui, eu digo, Marcelo, a gente tem tanta coisa ainda para dar testemunho. Aí quando a gente der testemunho, que a gente sabe, foi tanto tempo, aí alguém vai dizer, é pouco tempo demais. Só sabe quem está no meio do furacão. Só sabe quem está no olho do furacão. Vocês aqui, tem muita coisa que vocês têm, promessa de Deus, mas ainda não aconteceu. Mas vocês estão lá, labutando, estão esperando, estão gerando expectativa. Algum incrédulo vem e diz, rapaz, tem mais jeito não. Faça o vídeo de mercador para esse povo. Faça como Davi fez com o irmão dele. Quando ele chegou lá e disse, que conversa é essa? Que palhaço é esse que está aí falando do exército do Deus vivo? Que afronta é essa? O irmão dele, todo forte, guerreiro, olhou para ele e disse, ei, deixa de ser presunçoso, rapaz. Vai embora, você não tem nada a ver com essa história não. A Bíblia diz que ele nem olhou para o irmão. Virou para o outro lado e disse, rapaz, como é que faz aí? Quem ganhar, recebe o quê? Davi, interesseiro. Aí tem gente que é tão crente, isso é religiosidade, viu? Não, eu não quero nada não, eu vou fazer a minha parte, mas eu não preciso. Não, irmão, não adianta você fazer a coisa para o Senhor, não adianta, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então não adianta, por mais que você não queira, o problema não é você querer, é porque Ele quer. E quando Ele quer, não tem quem tire. Então você precisa, começar a se ver naquilo que Deus já lhe prometeu e você já usufruindo. Nesses dias eu estava, alguns meses atrás, ministrando, dando uma palavra para os homens, e eu me lembrei disso agora. Que você precisa muitas vezes ir fazer algumas coisas que você não tem costume de fazer. Por exemplo, você tem um desejo de comprar um carro. Aí você olha para a sua condição, você não tem condição nem de pegar um ônibus. Aí você diz, não, para mim não tem jeito. Sabe o que é que você precisa fazer? Mesmo indo a pé, vai numa concessionária. Chega lá, tem aqueles carros de amostra, não tem os carros de amostra? Fica lá, aí entra lá no carro. Senta, pega na direção. Se quiser faz até zoado. Não fique passando marcha não, porque o que Deus tem para você é automático. Oh, aleluia. Eu me lembro que Humberto, certa vez ele disse que tinha um jovem lá na igreja dele, que tinha um desejo de ter uma moto. E ele estava com uma bicicleta. Não tinha perspectiva nenhuma de comprar a moto. Mas ele recebeu uma palavra e ele foi rápido naquilo que ele recebeu. E ele disse que na bicicleta, quando ele passava no sinal, ele parava no sinal. E ficava... O carro parava de lado assim. Aí a mulher olhava para o homem, olhava para a mulher e ficava assim, esse é doido. Esse rapaz, sai de perto que ele vai jogar uma pedra. Porque esse aí está doido. Ele... Aí quando o sinal abria... Irmão, pouco tempo depois ele estava lá no culto, orando, louvando, recebendo a palavra. De repente o irmão foi tomado pelo Espírito, chegou para ele e disse, meu irmão, eu quero combinar um negócio com você. Que é? Quero que você vá ali comigo. Levou ele num local, comprou uma moto para ele.
Agora veja, esse rapaz não foi pedir nada a ninguém. Porque você não é mendigo. Mendigo é quem pede. Você pede a Deus. E Deus vai falar com alguém. Amém. Então começa a entrar em alguns lugares. Mulheres, aqueles papatinhos que vocês amam tanto. Vai naquela loja. Aquela, como é o nome? Tem umas lojas que tem um... Eita, a outra. Carmen Stephens, é Carmen? Como é? Marcelo que disse. Como foi, Marcelo? Marcelo conhece do traçado, viu? Vai lá. É Carmen Stephens, é? Vai, bota lá aquela sandália que está na vitrine. Bota no pé. Vai dar em você, um número dá em você. Você tem que se ver. Aí você diz para a mulher, não, hoje eu não quero levar não. Vai no outro dia. Irmãos, eu estou falando de coisas que são naturais, mas tudo expressa o espiritual. Essas coisas são coisas simples. Mas às vezes a gente não quer agir, sabe, com coisas como essa, acha que é tolice. Vai dizer a esse rapaz que estava fazendo zoada na bicicleta, que é coisa simples, mas ele creu naquela palavra. Ele tomou posse daquilo. Amém? Então veja, a Bíblia fala, em Salmo 40 verso 1, diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Veja, não é esperar de qualquer forma, é confiando. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Você precisa esperar de forma correta. Não é esperar de qualquer forma. É esperar confiando, é esperar em paz, em paciência. Esperar com paciência, não murmurando. Ah, não vai chegar não. Ah, não vai chegar não. Pronto, você está distanciando aquilo que Deus prometeu chegar. Está difícil demais, pronto. Vai continuar difícil. Recebe o salário. Aí diz, não dá para nada. Pois, meu amigo, todo mês parece que vai piorando. Por quê? Porque você recebe aquele valor e diz, isso aqui não dá para nada. Meu irmão, não adianta, é tiro e queda. E aí, o incrédulo ainda vai dizer, está vendo, eu não disse? Recebi hoje, acabou amanhã. Ainda cheio de razão. Continue cheio de razão e com pouco dinheiro. Mas receba aquele dinheiro que chega nas tuas mãos e diz, obrigado, Senhor. Porque eu não adquiri nada disso aqui, como o pastor estava lendo aqui. Não foi pela minha força, não foi pela minha sabedoria, foi o Senhor na minha vida. E Pai, me dá sabedoria de eu saber administrar isso aqui. Irmãos, você vai comprar, onde você chegar vai estar tudo em promoção. É porque era para ter vindo com ele hoje, me lembrei agora. Eu gosto de blazer, fui. Que acolá, estava ali no shopping, eu gosto de ir num lugar lá. E quando eu queria um azul marinho. E olha que eu procurava, nada de encontrar. Mas não encontrava mesmo. Aí lá na loja, fui, olhei, nada. Aí lá vem Lucerna, do lado feminino, né? Estava olhando as roupas lá do lado feminino. Tinha lá o quê? Um blazer azul marinho, no chão, embaixo lá, escondido lá, no meio das brenhas das mulheres, das roupas das mulheres lá. Aí ela puxou e disse, um blazer. Será que está em Beto? Aí levou para mim. Aí só Beto, eu encontrei lá no coisa. Você encontrasse onde? Lá nos coisas das mulheres. Rapaz, o corte, tudo que eu queria. O corte bonito, a cor bonita. Aí quando eu olhei o valor, isso faz tempo, irmãos. Acho que faz uns 5 anos, né? Faz 5 anos. Aí tinha lá, o valor original era, parece que quase R$800, 700 e um quebrado. Eu vou falar isso para aumentar a tua fé. Quase R$800. Só que tinha uma tarjazinha laranja, que estava em promoção, que caía para R$300.
Eu olhei e disse, uau. Isso aqui é para mim, guardaram, esconderam para mim. Isso foi bem Deus, mandou um anjo, esconda que é para ele. Aí a mulher fofoqueira foi logo falar com eu, tô brincando. Aí eu, beleza, peguei, todo alegre, irmãos, pense numa alegria. Mais da metade do valor. Ainda ia perder a tempo, a perder de vista, ia dividir. Aí cheguei lá, quando cheguei lá no coisa, passando um negócio que era de Lucerna, disse, rapaz, esse blazer aqui que a gente encontrou. Ela disse, não é esse valor não, eu chego a murchei. Calma, essa é a risada de Sara. Agora eu vou dar a minha gargalhada. Tenha calma. Esse não é esse valor não, está por R$75. Irmão, quando eu quase era, eu pensei que ela ia dizer, não, pode levar. Irmão, foi 10% do valor do bicho. Deus atende o desejo do nosso coração, irmão. Nas mínimas coisas, Deus é Deus de mínimas coisas e Deus é Deus de grandes coisas. Não, e com esse negócio eu não vou incomodar Deus, não. Que incomoda Deus, irmão? Deus é muito ocupado, olha o mundo todo para Ele cuidar. Quem sou eu? Você é o melhor dEle. Por causa de você, Ele deu o melhor dEle para você. Então, tira, sabe, essa religiosidade da sua mente, de que você não vale nada, de que você não pode nada, de que Deus não está lhe vendo. Deus está lhe vendo, Deus lhe ama. Deus quer lhe ver bem. Deus quer lhe ver saudável. Deus quer lhe ver próspero. Deus quer lhe ver num relacionamento abençoado, harmônico. Os solteiros agora eram para ficar de pé. Adorar de pé. É o que Deus quer, irmãos. Amém? Quero chamar o louvor para cá. Hebreus capítulo 6, versículo 11. Olha que coisa tremenda, irmãos. Fica com essa palavra. Fica com as promessas do Senhor. Ele cumpre. Hebreus 6:11 diz, desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Qual é o nosso comportamento? Fé e paciência. Fé e longanimidade. Não aconteceu ainda, mas Deus prometeu. Eu vou aguardar confiantemente no Senhor, vou guardar meu coração, não vou estar falando disso no que diz respeito a dizer, acho que não vai dar, acho que é difícil, Deus, eu acho que não foi Deus. Não, irmão, se foi Deus, você tem isso estabelecido no seu coração. Pode dar o que der. Agora, olha lá em Hebreus 6, o verso 13. Começamos falando de Abraão, né? Olha o que ele diz no verso 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Qual foi o comportamento de Abraão diante da promessa de Deus? No momento houve incredulidade, no início ele ficou meio titubeando, no início Sara ficou titubeando, mas deixa eu dizer, só o fato de Abraão e Sara terem decidido mudar o nome, mostra que eles estavam confiando no Senhor. Porque ele podia muito bem dizer, não, eu gosto do meu nome de Abrão. Não, eu não vou tirar o nome de Sara, deixar Sara aí mesmo. Não, mas Deus tinha firmado uma aliança com ele. Ele firmou uma aliança com Deus. Sou Abraão e agora não é mais Saraí, é Sara. E de nós dois irá haver muito fruto. Ele vai me abençoar ricamente, poderosamente, extraordinariamente. E a gente sabe, irmãos, daquela conversa que Deus teve com Abraão. Olha para as estrelas dos céus, olha para a areia do mar.
Sabe o que é aquilo, irmãos? Trocando em miúdos, medita de dia e de noite, na promessa que eu te dei. Por quê? Porque quando estava chegando a noite, que Abraão não conseguia mais enxergar a areia, ele podia ali ter incredulidade do final do dia para até a madrugada, onde ele conseguisse enxergar a areia. Para que aquilo não sobrasse dúvidas, Deus disse: agora tira os olhos de baixo e olha agora para cima. Conta as estrelas, se você conseguir, assim será a tua descendência. Então aquilo gerava fé em Abraão. Ele olhava para o céu, lembrava do que Deus falou. Ele olhava para a terra, lembrava do que Deus falou. O que é isso? Meditação de dia e de noite. Meditação de dia e de noite. Não vou esquecer daquilo que Deus falou. Não vou esquecer daquilo que Deus prometeu. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele falou, vai acontecer. Aleluia, aleluia. Eu declaro, irmão, na sua vida, na minha vida, as promessas de Deus se concretizando uma por uma. Vai ser um efeito dominó, irmão. Vai ser um efeito dominó. É um abismo chamando outro abismo. Um abismo, mas é um abismo de bênçãos. Uma bênção puxando para outra bênção. Uma bênção puxando para outra bênção. Vai chegar gente que vai dizer assim: Senhor, tá bom. Mas ele fica dando, e você tá bom. Será assim, irmãos. Será assim. Você pode ficar de pé. 2 de Coríntios, não precisa você abrir, o menino bota aí, capítulo 1. 2 de Coríntios 1, verso 20. Diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Nós vamos adorar o Senhor dizendo que Ele é um Deus de promessa, que Ele é um Deus de aliança. Eu não sei se as meninas já estavam programadas para adorar o Senhor com aquela última canção. Já estavam. Deus já tinha tratado com um grupo de louvor. Eu até olhei para a Lucerna, porque hoje, voltando de tarde, de um presente que a gente recebeu do Rema, eu disse: Lucerna, faz um vídeo aí para a Renata. Eu vou cantar para dizer qual é a música que eu quero. E eu cantei a música que eu queria. E irmãos, eu não tinha até ontem essa palavra para trazer, mas Deus tinha. Deus queria lembrar a você de que tem coisas no seu coração e coisas que você estava até esquecido, mas hoje o Espírito Santo vai lembrar de promessas, detalhadamente de promessas. Aí quando elas iam começar o louvor para entregar, eu olhei para a Lucerna e disse: Ô Lucerna, eu não te disse que era para ser depois da ministração? Porque Renata começou a dizer: Deus é um Deus de promessa, Deus é um Deus de aliança. Eu digo: eu não acredito não. Lucerna ia mostrar a mim no celular, a conversa que tem. Mas aí quando ela deu o primeiro tom, eu digo: é não. Mas Deus, Ele encaixa as coisas, que é o mesmo Espírito. É Ele que quer trazer isso para mim e para você. Pega essa palavra, adora o Senhor nesse momento. Amém? Os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até
chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sempre atentos permanecem os teus ouvidos e os seus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, és Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Eu sei, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Oh Deus, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Glória a Deus, glória a Deus. Tem alguém no nosso meio que ainda não fez Jesus Senhor da sua vida? Se você está aqui e você quer entregar a sua vida a Jesus, vem aqui na frente. Talvez você tenha recebido um convite para estar aqui. Talvez você tenha se desviado dos caminhos do Senhor e veio nessa noite. Talvez você mesmo estava desistindo de você. Talvez nessa semana você pensou em até tirar a sua vida. Mas Deus está lhe convidando para acender a aliança que Ele firmou com você. E se você não tem uma aliança com Deus, Ele quer estabelecer isso nessa noite, mudar o contexto da tua vida. Tem alguém? Eu sei que tem, mas Deus não vai lhe constranger, nem eu tampouco. Mas se você está aqui, venha. Se você está aqui, venha. Você já veio, você recebeu essa palavra. Talvez você começou a pensar em coisas que você tem tantos sonhos para acontecer. E eu digo, sem Deus é difícil, irmãos. Mas com Deus você pode. Tem alguém? Venha. Venha. Aleluia. Aleluia, aleluia. Tem mais alguém?
Tem mais alguém? Eu quero cear com você. Se você está no nosso meio e você nunca ceou, você nunca teve a oportunidade de confessar com a sua boca: Jesus seja o Senhor da minha vida. Talvez você creia, acredito que se você veio mesmo convidado, dentro de você, você crê em Deus. Mas a Bíblia diz que não basta crer, é preciso crer e confessar. E você recebe a salvação, a vida eterna. Passa a ser parte da família de Deus. Tem alguém? Tem mais alguém? Huertão, faça às vezes aí, Huertão. Isabela, Pai, estou aqui na Tua presença e quero agora, a partir desse momento, declarar que o Senhor é o meu pastor a partir de hoje, que é o meu guia, que é aquele que vai me ensinar todas as coisas. Nesse momento, eu te peço perdão todas as minhas falhas, todos os meus pecados, todos os meus erros que eu cometi diante de Ti. Me torna uma nova criatura. Derrama o Teu sangue sobre a minha vida. Em nome de Jesus. E a partir de hoje, Tu és o meu Senhor e Rei. Amém. Sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode sentar. Nós vamos participar da ceia. É um privilégio, uma honra podermos cear. A ceia do Senhor. Se você é crente e não é da nossa igreja, você está